como é que você poderia fazer esse try and learn? Eu tenho que separar ou colocar um to aí no meio? Não? Nenhum dos dois. Então, exatamente, teria que colocar um to ali no meio. Só Não. isso. Bem simplesinho. Então, o que faltou aqui é o trying To to learn. learn English. Porque sempre que você coloca dois verbos juntos, o segundo tem que ter ing ou você tem que colocar o to no meio, certo? Essa aqui Mas é a eu não. diferença. Mas aí tá certo em G. Eu não poderia colocar try to. Não, aqui Não. tá Ah, certo. tá Aqui certo, tá tá certo. certo. Tem to no Certíssimo. meio pra separar os dois verbos. Tá. Isso. Então, aqui no caso, opa, vamos colocar. Era uma vez um estudante tentando, opa, estudante tentando aprender inglês. Is this you? Ah, O que eu falei aqui? Is this you? nossa, mas você falou de um jeito, não? Is this you? Ó, Is this this is you? yes. Sim, falou. Esta é você? Is this you? Yes. Very good, Grazi. Então vamos prosseguir aqui. O there Is was this you? once Is era this uma you? vez, então para utilizar there was once, certíssimo. Era uma vez. Ah, eu peguei os negritos e coloquei, né? Era isso aí, Como né? uma, né? Uma estudante tentando aprender inglês. A student trying to learn. Try to. Tentando aprender inglês. Next one, a próxima. Before. Before, later, then, never. Ah, antes tarde do que nunca, eu quis dizer. Antes tarde do que nunca. Isso aí. Não tá Antes faltando nada? tarde que nunca. Então é antes. Before. Later. Tarde. Than never. Later, Do later, que later. nunca. Ótimo. Than never. Do que nunca. Very good, Grazi. Then, never. Then, never. Than never. Than Then, never. never. Then, Antes never. tarde que nunca. Before, Ok. later, than never. Next one. Próxima. Lucas was the first champion at soccer. Lucas Foi. Was the first champion at soccer. Great. Então, o que você quis dizer aqui, Grazi? Eu quis dizer, Lucas foi o primeiro campeão do futebol. Não dá pra ser vencedor? Também nem. Pode ser também. Só que aqui, se fosse vencedor, você colocaria o winner. Winner é diferente de um campeão. Vencedor é diferente de um campeão, né? O campeão ganhou o Não, eu campeonato. pensei campeão, mas daí eu acho que devia ser vencedor, né, nesse momento. Mas tudo bem. Tanto Isso de faz. fazer, tipo, Ronaldo. Tá tudo certo. Tá tudo certo? E agora, which of them? O que é which of them que você se lembra? Qual deles? Ótimo. Which of them do you like more? Uhum. Qual deles você gostou? Você gosta mais? Ótimo. E quando é que eu utilizo esse which of them? O it é pra escolher duas coisas. Duas Né? coisas. E Exatamente. o at é um geral. Muito bem. Né? Tá dando aula já quase, Grazi. Ah, para. O que eu ia te falar aqui? Só essa questão aqui, ó. O do.
Se eu falar do, Ah, significa você gosta. Se você falar did, você gostou mais. Os dois estão certo. Só para você saber, porque você falou, você gostou mais. Quando na verdade aqui você daí falou depois gosta. mas aí depois eu retifiquei. Ah, Você então, gosta. o que você tem que imaginar aqui é uma pessoa vai falar esse do you like more. Uma mulher, provavelmente a atendente da loja, ela mostra para você as duas peças de roupa naquele momento. Qual delas você gosta mais? A azul ou a vermelha? Aí a gente vai utilizar o do. Se fosse o did, imagina que você tinha ido no shopping com a sua mãe e dela pergunta, ah, mas qual das duas você gostou? Provavelmente ela está pensando em comprar para você no futuro. E daí ela vai Hum, perguntar, which of them did you? Ela vai trocar o do pelo did pelo para jeito. dizer que foi passado, uma coisa que passou, aconteceu. Então o do, presente, o did, passado. In, in choose? Choose? In those? Those, Those. those. In those, I traveled more. O que é isso aqui? Tradução. Naqueles dias eu viajava mais. Naquele Perfeito. tempo. A tradução tá ótima, mas tá Mas a faltando alguma escrita tá. coisa aí, né? Ah, tá. Que é o those? É naqueles dias, né? Those days é naqueles dias. Ah. Então é naquele. Those, Ah, então tá faltando naquele tempo. isso. O que é o those? O those, Naquele. isso, naquele, aquele. Então o Uhum. those, ele é o plural do that. That, Naquele. aquele. Those, aqueles. Hum. Então, este aqui, ele significa, o those é para várias coisas. Várias coisas. E o that é para uma só. E como você está falando naqueles tempos, então são vários. Uma coisa só. É a diferença entre um e o outro. Tô. Da mesma forma que a gente tem this e these. Plural, singular. Esse aqui significa este. E esse aqui significa estes. Enquanto those é. Vou até trocar de lado. Aquele. Aqueles. Opa, errei aqui na jogada. Aquele e aqueles. Essa é a diferença entre um e o outro aqui. Tá, então em todos, então o tempo tá incluso só na minha cabeça? O que você fez aqui, em those, naqueles, eu viajei mais. É isso que está Ah, escrito então aqui. faltou então. Faltou alguma coisa, que é o É o dele? Então, naqueles, naqueles dias? naqueles dias, naqueles meses, naquele ano, naqueles anos, naqueles Tá, isso eu tempos. quero falar naquele tempo, então. Daí fica a gente foca. In those days, naqueles dias, mas na verdade naquele tempo. O que eu escreveria, que eu falo diferente do que como estava na história, eu falo back, bad time, que seria voltando Tá no tempo. naquele tempo. Tem gente que também fala back those days, voltando naqueles dias. E tem gente que diz, que nem ali em cima, in those days, voltando naqueles dias, naquele tempo, naqueles dias, mas naquele tempo, de sentido de voltando naquele tempo. Os três podem ser utilizados, os três têm o mesmo significado, não alterem nada. Então, como você criou a sua frase aqui, in those days, eu entendo que é naqueles
dias eu viajava mais. More, mais. Traveled, viajava. Eu, naqueles dias. In those days. Naqueles dias ou voltando naquele tempo. Tô. Ah, você fez uma com... Como é que se diz aqui? Até onde? Ah, pra baixo? Coat. Coat. Então, Seu casaco, né? você tem que cuidar como você fala. Como é que a gente diz esse aqui? Coat. Coat. Então, ó, percebe o som? Tch, tch, tch. Uhum. Esse aqui é coat. 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 Isso. Coach. Coat. Coach. Coat. A gente tende a puxar para o nosso português, então a gente fala coach. Mas, na verdade, no inglês tem essa diferença. E então, é treinador. No caso, coach é um treinador. Tá em alta. Coat é um casaco. Está em alta, você falou? Todo mundo é coach. Ah, sim. Coat. Coat. Isso. Pode ler para nós, então, a frase? Your coat is beautiful. Ótimo. Que significa? Seu casaco é lindo, é maravilhoso, é bonito. Your, então, seu. Your, seu. Casaco, coat. Is, lindo. Bonito. Bonito. Casaco. Opa, errei aqui na esquerda. Casaco. Seu casaco é lindo. Vamos ver aqui a próxima, então. Ai, pobreza. Essa do coach, você saberia utilizar alguma frase? Criar alguma frase para ela? Podia falar que é profissão, sei lá se é profissão. É uma profissão. The professional coach, né? Is the professional coach. Is height, tá em alta? Is in height, não? Não. Para não ficar tão, você poderia dizer em higher. Para não ficar tão difícil, você poderia falar popular. Tá popular, né? Então, is the professional coach popular? Fica mais simples as frases. Não que você errou a palavra. Menos é mais. Certo. É que nem você falou. Simplificar, menos é mais. Exatamente. Simplificar fica mais fácil depois na hora que você for falar, na hora que você precisar lembrar alguma palavra, alguma frase. Uhum. Se você falar da maneira mais simples, vai ser muito mais fácil para falar as coisas. Muitas vezes eu quero falar alguma coisa mais complicada e eu percebo que se eu tentar complicar demais, os meus alunos também não entendem. Eles ficam me olhando com uma cara assim, o que você está falando? Então, para facilitar, eu também tenho que procurar palavras mais simples. E eu acredito que não importa se é numa palestra, pode ser uma palestra de um cara que fala sobre asteroides que estão vindo para a Terra. Ele não pode ficar falando para todo mundo como se ele estivesse falando só para cientistas. Ele vai ter que falar de uma forma que o Joãozinho da padaria entenda também, que o Lucas da avenida tal também entenda, que a Dilma entenda, que todo mundo entenda. Eu sei. Então, perfeito. Aqui a gente quis dizer o coach profissional é popular. Mais ou menos isso, né, que você queria dizer? Ótimo. E poor? Poor. I am in a... Ficou estranho para você também? Mas eu quis dizer, eu estou numa fase pobre. Ótimo, perfeito.
Eu estou numa fase pobre. Você acertou todas as palavras aqui, Grazi. A única Hum. diferença que você teria que olhar aí é se você quisesse falar, eu sempre pego esse exemplo porque fica fácil depois para você diferenciar. Eu tenho um carro vermelho. O carro é vermelho. Eu tenho um carro vermelho. Você É que falaria daí I a, have a red car. a red car. Tu lembra? Então tinha que ser. Head é cabeça, red é Ai, vermelho. red. Então, o que que acontece aqui? O adjetivo vem na frente, né? No caso, a Uhum. qualidade, a descrição do objeto. Então, no caso aqui, red vem antes do carro. Carro vermelho. Então, eu poderia trocar aqui por azul, amarelo, feio. Eu poderia colocar até um carro pobre, a poor car, que foi o que você escreveu aqui em cima. Seguindo Uhum. essa lógica, então, a gente sabe que o poor vai na frente da fase. I am in a poor phase. Então, você coloca o Sei. poor na frente. Seria I am, eu estou. In a poor phase, em uma. Poor phase seria o quê, Grazi? Fase pop. Fase pobre. What a liar! Ah, não, não. What a liar! It's real. Você que me chama. Ela mentiu. Não, não. Não é mentirosa? Não. Só pra deixar. Por. Very good, very good. Não, mas tá indo muito bem nas frases, Grazi. Vamos aqui para baixo, então. Esse lá é com A mesmo? Aham. Hum, Liar, de mentirosa. achei que não ia ser. Tá. É nobody? Nobody. Ah, já pensei no body. Nobody. Mas aqui, Nobody. isso. Se você falar essa palavra, também se diz body. Body. Pode falar body também. Body, 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 body. Então, depende do sotaque. Então, não vou te dizer qual que, qual que você deveria seguir, porque provavelmente quando você assistir um filme, tem muitos sotaques. Esse final de semana, ontem, eu assisti com a minha namorada um filme era um filme da Noruega. E eles têm um sotaque bem diferente. E muitas palavras que eu escutava, assim, eles falando, completamente diferente do que se a gente pegasse um filme de Hollywood. Era até o filme Uhum. que fala daquele atentado do 22 de junho que teve na Noruega. Hum. De um cara nazi, ele defendia as questões assim da etnia contra pessoal de fora baseado em fatos reais. E ele foi para um acampamento e matou todos os estudantes que estavam lá, Oh, que eram filhos de políticos, filhos de pessoas que acreditavam nos marxistas que ele falou, essas pessoas tudo foi lá e matou todo mundo. caramba, fez uma língua, mas eu não sabia disso. Ah, bem, mas 22 de junho? 22 de junho é o nome do filme. Legal saber. Nem sabia. Então, nobody go to the Nobody party. go to the party. Party. O que quer dizer isso aqui? Ninguém foi na festa. Ninguém foi na festa? Não, ninguém vai. Eu quis dizer vai. Eu quis dizer presente. Perfeito. Nobody go to the party. Ninguém vai para a festa. Se você Se ninguém foi, se ninguém foi, nobody não, não é o went, né? Ninguém went. foi. Nobody went to the party. Ninguém foi à festa.
Ninguém foi para a festa. Ou a festa. O went é o passado do go. Então, bem simplesinho. Verbo irregular. Ok. Next one, Grazi. I don't like stupid persons. I don't like stupid persons. Stupid persons. Será que existe, como é que a gente fala uma multidão de pessoas quando tem muita gente no lugar? Como é que se fala? Não sei. Se eu perguntar para você o que significa people, o que é people? Ai, eu devia colocar people, pessoa. Isso. People é duas ou mais pessoas. Person é apenas uma pessoa. People, duas ou mais pessoas. Então, people é o plural, é quando temos várias pessoas. Person, só uma. Neste caso aqui, você falou I don't like stupid person. Então Persons. é people. Exatamente, people. Eu não gosto de pessoas estúpidas. Nesse caso, você teria que trocar persons por people. People. E esse errinho aqui você já fez várias vezes. Então, lembrar. Tudo bem. Eu vou aprender. He's very sly. Muito bem. He's very sly. Que é de malandragem, né? Exatamente. Ele é bem malandro, rápido. Ele é bem... Se eu quero dizer que eu tenho cabelo liso, o liso fica como? Ótimo. Vamos I have hair. I have a straight hair. O que é o straight? Reto, liso. Então, é um cabelo reto. Esse straight pode ser utilizado para diversas situações. Como opção sexual, como cabelo, como uma linha reta, como uma rua reta. Então, quando a pessoa ela é, digamos, heterossexual, eles vão utilizar straight. Ah, tá. E se fosse, por exemplo, outra opção sexual, iria dizer gay, lesbian, e por aí vai. Straight. Então, o straight pode ser utilizado tanto para cabelos, como para opção sexual, como para uma rua ou andar em linha reta. Nesse caso aqui, eu tenho cabelo liso. Straight hair, cabelo liso. Mas esse sly aí também é de liso de malandro, né? Liso de malandro, então. Não de... Você não vai utilizar para o cabelo. Ótima comparação. Ah, tá. Só vou pra xingar os outros, né? Isso, exatamente. Liso, rápido, de malandro. Então, mas o cabelo liso é straight. Enquanto o cabelo ondulado... Straight. He has a curly hair. Ele tem cabelo ondulado ou cabelo cacheado. Esse que é o curly hair. The fox. Como é que é a próxima aí? The fox is fast. O que quer dizer? Você é reprimido, acho. A raposa é rápida? A raposa é rápida. Por que você acha que seria reprimida aqui, Grazi? Ah, sei lá, fast é rápido, mas tem que podia ser só por um lugar, por uma coisa. Certíssimo, confia. Não é excessivo. Left. I left the travel. Como assim? Eu quis dizer, eu deixei de viajar. Aqui não fica legal. Esse left aqui é no questão de sair, De deixar
um lugar, certo? Por exemplo, sair de uma... Se eu saísse agora da nossa sala aqui de reunião, iria dizer Lucas left the room. Se você mora com seus pais e você sai de casa, I left my house. I left home. E deixar da viagem, no caso aqui você está dizendo deixar de viajar, você está querendo É que eu dizer não saí, né? desistir. Que daí você utilizaria I gave up traveling. No nosso texto tá em qual contexto? Tá assim de sair? Qual? Eu vou dar uma olhadinha assim. Por favor. Tá olhando lá em cima? Tem toda a razão. Tade deixou de sair do exército. Isso aí. Então, ele deixou, saiu do exército. É uma questão assim de saiu de lá, desistiu. Mas quando você deixa de viajar, você desiste. Gave up. Então, o gave, ele é o passado do give. Do give. Isso aí. Então, como é que a gente faz aqui? Give no presente, gave no passado. E aqui, então, I left, vou deixar um exemplo, I left home. Eu saí de casa. I left home when I was 16. Eu saí de casa quando eu tinha, ou quando eu tinha 16 anos de idade. Deixa só os 16 anos. E um acentinho aqui. Muito bem. Looking for. O que é looking for, então, Grazi? Procurando. Ótimo, procurando. Eu estou procurando por um eletricista. Eu estou procurando por um eletricista. Que aqui, então, só tem que um aqui, ó. Eletrician. E aqui acho que tem electrician. Faltou um C também. Electrician. Isso. Deixa eu ver aqui. Ótimo. E came across. O que é came across?